Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, apesar de separados geograficamente, mas podemos partilhar mais um pouco da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, aguardar que mais alguns cheguem, para que nós possamos meditar na palavra de Deus, na nossa escola bíblica dominical, nesta manhã, já do dia 7 do mês 6. Então o tempo passou e cá estamos nós, já no mês de junho, mais firmes na graça do Senhor, confiante sempre desse Deus que está no controle de todas as coisas. Nós vamos ter um tempo de oração, aguardar que mais alguns cheguem. E nós vamos falar com o nosso Deus. Sejam muito bem-vindos. Como tenho falado, eu não estou tendo acesso aos comentários durante a live. Acho que há algum problema no meu celular. Mas sei que muitos estão aí. E nós vamos caminhar mais um pouco, olhando para as Escrituras em nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela bênção da vida, por mais um domingo, mais uma oportunidade que temos, e também interceder por aqueles que estão enfermos, melhorando, graças a Deus. A Ana não teve mais febre, louvamos a Deus por isso. E nós também vamos continuar intercedendo pelo irmão Aloísio, que está recuperando bem lá em Salvador. E nós vamos agradecer ao nosso Deus e também continuar intercedendo. Se você sabe de alguém que está enfermo, ou se você tem alguém da sua família, esse é o momento de juntos buscarmos ao Senhor em oração. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, Deus de graça, nós louvamos o Teu nome, especialmente pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Como é bom acordarmos mais um dia, entendendo que é somente por causa da Tua graça. Te louvo, ó Deus, pelos meus irmãos, que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, pela participação deles nesse momento. Te louvo pelos nossos irmãos aqui de Vila São Jorge, também de Cidade Tiradentes, também de Jardim Fortaleza e demais irmãos de outras igrejas que estão juntamente conosco nesta manhã para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, que o Senhor, através da Tua palavra, alcance os nossos corações. Ó Deus, já há um tempo que estamos nessa caminhada e eu quero sempre agradecer ao Senhor por essa ferramenta que o Senhor nos permite de podermos partilhar a Sua palavra através da internet. Eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus, fala aos nossos corações nesse dia, que as nossas mentes estejam abertas e sensíveis para ouvirmos a Tua voz, que nós possamos nos desprendermos de qualquer preconceito e observarmos tão somente a Tua palavra, ó Deus. Fala conosco nesse dia,
te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos mais uma vez caminhando. Nós temos trabalhado ou meditado na palavra de Deus dentro da Escola Bíblica Dominical. Como sempre temos explicado, esse é um assunto que a igreja já vem caminhando. No ano passado tratamos de membresia, o que é ser membro de uma igreja, o que é ser igreja. E esse ano estamos trabalhando disciplina bíblica. E aí já alguns tópicos que viemos estudando, e hoje de manhã nós vamos continuar falando da disciplina na igreja, a visão dos apóstolos sobre a disciplina. E aí falamos sobre a visão do apóstolo Paulo, e aí trabalhamos a Gálatas, Efésios, Tito, 2 Tessalonicenses. Falamos na semana passada na visão de João, trabalhando lá 2 João, versículos 9 a 11. E hoje nós vamos continuar nessa jornada, observando na visão dos apóstolos, e hoje queremos observar a visão do apóstolo Pedro. E para isso, como já foi anunciado na semana passada, nós vamos caminhar em Atos, capítulo 8. Então, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 8, versículos 17 a 24. Nós temos aí um evento e nós queremos caminhar nisso. Então, Atos, capítulo 8, versículos 17 a 24, é o texto que vamos meditar hoje de manhã, falando aí do ministério de Pedro e a visão de Pedro no que diz respeito à disciplina bíblica. Tenho comentado com alguns irmãos e tenho tido retorno de muitos irmãos em como que o cerco vai se fechando quando olhamos para a Escritura. Não sei se você consegue nessa sequência, tem muito material já aí, desde o ano passado. E quando olhamos para a Escritura, é interessante como que está afunilando. O Senhor vai nos mostrando como é que Ele quer. E eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro, de que nós não vivemos a vida cristã do jeito que queremos, ou como gostamos, ou o meu ponto de vista, ou o seu ponto de vista. Não é assim que funciona. Deus nos deixou escrito um manual, o qual nós devemos seguir. Os critérios são de Deus, as determinações são de Deus. Não é do meu jeito, do seu jeito. E aí há um grande conflito, porque nós, seres humanos, a nossa batalha sempre é ter o controle. Nós queremos ditar as regras, e com Deus não funciona, não tem jeito. Então, nós percebemos como que vai afunilando, como é que a igreja lidou com isso. O livro de Atos é fantástico, mostrando a história da igreja e como nós estamos longe daquilo que Deus determinou para a sua igreja. Como nós caminhamos como igreja, digo nós, já desde os nossos antepassados, fomos trilhando um caminho para longe das Escrituras. E voltar para as Escrituras não é uma tarefa fácil. Mas Deus tem o seu manual. E nós estamos tentando voltar a isso que Deus quer. É dolorido, é difícil, mas não vamos voltar atrás daquilo até onde nós já caminhamos. E hoje, mais uma vez, nós vamos observar um texto
que talvez ao encerrar hoje o nosso tempo, você possa dizer, puxa, mas eu nunca tinha olhado com esses olhos. Pois é, eu também não. Mas é o caminho que Deus trilhou ou marcou para a sua igreja trilhar, ok? Então, abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 8, versículos 17 a 24. Atos, capítulo 8, versículos 17 a 24, é a nossa leitura hoje de manhã. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Essa é uma pergunta que precisa ser discutida hoje, olhando ao redor desse evangelho chamado gospel. Você não tem parte nem direito neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, ou seja, não interessa o seu dinheiro, o seu coração está longe. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, esse é um episódio aqui do ministério específico de Filipe, porque Atos 8 vai começar falando de Saulo, como Saulo consentiu ali na morte de Estevão, esse é o contexto. E aí o texto vai continuar falando como Filipe está anunciando o evangelho em Samaria. E aí observe como que Pedro e João, eles rejeitaram totalmente aquele que era o que podemos chamar aqui de um hipócrita entre os samaritanos. O mágico Simão. Ele estava entre os crentes samaritanos, ele estava envolvido ali naquele ministério, mas os apóstolos, ao observar tal atitude, eles conseguem apartar o precioso do vil. Aquilo que é fantástico, que é o ministério desses homens, impondo suas mãos e dando àquelas pessoas o Espírito Santo de forma sobrenatural. Mas observe que aquilo que era precioso, alguém olha de forma vil. E a proposta maldosa que Simão fez aqui é que revelou a sua hipocrisia. Não sou eu que estou chamando Simão de hipócrita, mas as suas palavras e a sua proposta demonstra simplesmente isso, de que ele não tinha entendido nada. Quando eles viram, no versículo 18, quando ele viu que a imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, qual era a reação que se esperaria desse Simão? Imagine um contexto de reunião de igreja. Imagine nós todos juntos, louvando e adorando ao Senhor. E quando acontece algo de forma
tremenda. Qual deve ser a nossa reação? Naquele momento, o que deveria ter confirmado sua fé na doutrina de Cristo? O que deveria ter aumentado o seu respeito pelos apóstolos naquela posição? Não. Deu a ele uma noção de que o cristianismo não passava de uma espécie superior de feitiçaria, na qual ele julgou capaz de ser igual aos apóstolos. Irmãos, eu não estou aqui trazendo para dentro do ministério da igreja uma superioridade entre um irmão e outro. Mas eu já comentei na semana passada, quando dei uma introdução a esse tema de hoje, de que Deus tem ministério específico para cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Se você observar isso chamado reunião dos santos, né? Eu não quero que você aí se sinta, ai meu Deus, que responsabilidade. Mas quando a igreja se reúne, quando você está junto com os seus irmãos, ali, segundo a Escritura, a reunião dos santos, os separados, o povo de Deus. Não separado como o povo de Israel, mas comprado por um preço de sangue. Então, uma igreja reunida, quando você está junto com os seus irmãos, é algo muito especial e muito sério. E quando isso acontece, o que Simão não entende é que o apóstolo Pedro e João, eles tinham sido separados para esse ministério que não cabia a Simão, o mágico. E precisamos compreender isso, em que Deus estabelece ministério para cada pessoa. Agora, lembre-se, não há ninguém no corpo de Cristo que não seja útil. Eu quero inclusive abrir um parêntese aqui para dizer que você não é diante de Deus ou no corpo de Cristo diferente se você não prega, se você não ensina, se você não toca, se você não canta. Você tem a sua participação no corpo, seja lá qual for. E pega esse parênteses, depois vai ver o que é que Paulo explica lá na sua carta aos Coríntios sobre esse corpo. Comparando ao corpo humano, ele coloca a igreja como que cada um tem a sua função. E aqui quando Pedro e João chegam com esse ministério, aquilo que Deus instituiu para eles fazerem, ao invés de Simão ficar contente, alegre, confirmar sua fé e ficar louvando a Deus pela vida daqueles apóstolos, não. Passa na sua cabeça que ele pode ser igual no sentido de fazer aquilo que os apóstolos estavam fazendo. E o que ele faz? E aqui é o tiro no pé. Versículos 18 e 19, e lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder. Primeiro que o poder não era dos apóstolos. E aí nos cabe um outro parêntese. Qualquer pessoa na reunião dos santos que está cumprindo qualquer função, usado por Deus, ou separado por Deus para aquilo, o poder não é dele. E isso tem que ficar muito claro. Ninguém é melhor do que ninguém, e é Deus quem separa cada um para uma função. E esse homem diz assim, olha, dai-me também esse poder, eu tenho dinheiro aqui, eu posso comprar. E aí, irmãos, começa
aquilo que é muito comum em nossos dias. Muitas pessoas acham que o dinheiro é a solução de todos os problemas. E não é. Esse homem acha que pode comprar algo que não pode ser vendido. Simão, ele não desejou que os apóstolos impusessem as mãos sobre ele para que ele recebesse também o Espírito Santo. Observe isso. Pois ele não previu que qualquer coisa viria sobre ele por causa disso. Mas Simão, ele queria que eles transmitissem o poder de fazer o dom descer sobre os outros. Aqui tem uma dificuldade. Simão, naquele momento, deveria pedir aos apóstolos que eles impusessem as mãos sobre ele e que ele recebesse também o Espírito Santo e que ele fosse cheio do Espírito Santo e que ele fosse bênção naquele ministério. Mas não, ele não queria isso. Ele queria que receber aquilo para que ele pudesse transmitir aos outros. Ele queria simplesmente que os apóstolos colocassem as mãos sobre ele em troca de dinheiro e ele pudesse agora multiplicar isso. Ele ambicionou a honra de apóstolo, mas não ansiou ter o espírito e disposição de crente. E aí entra uma grande diferença. Aqui é um divisor de águas, irmãos. Há uma separação entre o crente e o frequentador de igreja ou de culto. Há uma diferença entre o crente, o salvo, e aquele que está interessado simplesmente em participar da reunião. O desejo de Simão, a ambição, era ter a honra de ser um apóstolo e também colocar as mãos sobre as pessoas, quando ele deveria ansiar ter ali o espírito e a disposição de crente, de servo de Deus. Ele teve mais desejo, irmão, de ganhar honra para si do que fazer o bem aos outros. E muitas vezes, você e eu vamos encontrar pessoas dentro do ministério que estão buscando apenas honra para si. Apenas isso. O que esse homem queria não era ser bênção na vida de outras pessoas. O que esse homem queria não era ser multiplicador da graça divina. Ele queria posição. Ele queria honra. E aí, com essa atitude, e eu vou ter que correr que isso aqui é só a introdução, com essa atitude, eu quero destacar hoje de manhã, olhando para esse texto e esse exemplo, 4 detalhes na vida de Simão que nós não queremos observar na vida daqueles que negam a fé. Então, eu quero caminhar com você nesse texto, observando 4 detalhes na vida de Simão, que muitas vezes nós não queremos observar na vida daqueles que negam a fé. Primeiro, Simão, ele afrontou seriamente os apóstolos como se eles fossem mercenários, como se eles fossem indivíduos que fariam qualquer coisa por dinheiro e que amavam o dinheiro como ele amava. Irmãos, considerando que eles abandonaram tudo que tinha
por amor a Cristo, estavam longe desse objetivo de ter mais, mais e mais. Irmãos, as pessoas precisam entender que no que diz respeito a esse mundo, o Evangelho, ele nos leva muito mais a perder do que a ganhar. Por amizade, muitas vezes, nós aceitamos a hipocrisia daqueles que nos colocam no mesmo time dos ambiciosos. E muitas vezes aceitamos passivamente. Vivemos um momento em que esse evangelho gospel, infelizmente, só se trata de dinheiro. E como eles colocam todos os crentes no mesmo pacote, muitos colegas seus, meus, muitos amigos seus, meus, que não seguem o evangelho, que não aceitam a palavra, eles trazem essa ideia da ganância, essa ideia de ganhar dinheiro. E nós, muitas vezes, na política da boa vizinhança, nós aceitamos isso tranquilamente. Eu fico observando alguns textos bíblicos, e nesse aqui especificamente, Pedro, ele não fica quieto. Pedro, ele se sente afrontado por tal proposta. Pedro não fica aqui pisando em ovos com aquele que claramente está negando a fé. Cuidado com a hipocrisia daqueles que se dizem conhecedores do Evangelho, mas suas propostas não são nada bíblicas, nada cristãs. Então, o primeiro detalhe que precisa ficar claro nesse contexto é que, quando Simão faz essa proposta, os apóstolos recebem como uma afronta. Cuidado com a sua política de boa vizinhança, no que diz respeito ao Evangelho. A seriedade do Evangelho é inegociável. Se alguém não quiser gostar de você, não tem problema, mas não negocie o Evangelho. Se alguém não quer mais ser seu colega, seu amigo, não tem problema, não negocie o Evangelho. Ah, mas pastor, eu preciso ganhá-lo para Cristo. Faça o que for preciso, mas sem negociar o Evangelho. Não permita que você seja colocado no mesmo pacote desse evangelho materialista que estamos vendo por aí. Então esse é um detalhe que precisa ficar claro. Segundo detalhe que encontramos aqui, Simão afrontou seriamente o cristianismo, como se os milagres feitos para a sua comprovação tivessem sido feitos por artes mágicas, sendo apenas de natureza diferente do que ele praticara antigamente. E eu quero insistir com isso, irmãos. Nunca negocie a sua fé. Quando as pessoas resolvem pecar e negar meu Senhor Jesus, eu sempre vou me sentir afrontado. Vocês sabem que se manter de pé e fiel ao Senhor Jesus e à sua palavra não é tarefa fácil. Nós temos, irmãos, uma luta diária da carne contra o espírito. Muitas vezes, por amor ao Evangelho, nós temos que engolir
Não só um sapo, mas como tenho dito, às vezes temos que engolir a lagoa inteira. E muita gente não quer levar isso a sério. Pessoas que jogam as suas vidas na lixeira do pecado e querem que nós façamos de conta que nada aconteceu. Esse homem, ele duvidou do milagre e muitas pessoas não querem aceitar o maior milagre de todos. Sabe qual é? É a transformação da vida pelo poder do sangue de Cristo e da sua palavra. Irmãos, você e eu sabemos da luta que é ficar firme. É uma luta. Aí vem aquele que se diz irmão, brincando com o pecado, mergulhando numa vida terrível, e ao conversar conosco, afronta o cristianismo. Irmãos, para que eu e você estivéssemos aqui hoje de manhã, mergulhados nessa palavra, um preço foi pago. Irmãos, eu não posso aceitar que o nome de Jesus seja tão pisoteado como tem sido feito em nossos dias. Pessoas que não têm um pingo de respeito. Como disse a vocês, eu tenho cuidado para não usar exemplos em nossa EBD, ou nossa Escola Bíblica Dominical, porque é uma live e isso se espalha ao vento. Mas eu tenho alguns exemplos que poderíamos citar de muitos irmãos ou pastores que a gente conversa, e alguns exemplos que vêm de pessoas que nós custamos acreditar que essas pessoas um dia tiveram um encontro com Cristo. E não é, guarde suas pedras, não é, o pastor está julgando, não é isso. É porque lançar o nome desse Jesus na lama, do jeito que estão lançando, não posso acreditar que essas pessoas conhecem o mesmo Cristo que eu e você conhecemos. Irmãos, Pedro não aceitou que Simão pudesse afrontar o cristianismo dessa forma. Como eu e você não podemos aceitar que o nome de Cristo seja tão diminuído, sendo que Ele pagou com a própria vida. E às vezes eu e você não queremos sofrimento, né? Não, eu não quero ter problemas. Se alguém pensa assim, é problema dele. Não, não é problema dele. Quando ele afronta o meu Cristo, o meu Jesus, não é problema dele. É problema meu. Pare com essa hipocrisia de ficar passando a mão na cabeça daqueles que estão tentando pisotear o nome de Jesus. Pedro não teve essa atitude. E esse é um segundo detalhe na vida de Simão. Irmão, seja firme ao defender a sua fé. Não importa o que aconteça. O cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo é uma vida de fé entregue ao Senhor. O cristianismo teve um preço. Não se esqueça disso. Um terceiro detalhe nesse texto é que Simão mostrou que, como Balaão, se você não conhece a história de Balaão, vai lá pesquisar, não dá para entrar nisso aqui agora. Mas o que é que Simão almejava? As recompensas da adivinhação. Ele não teria
oferecido dinheiro para ter esse poder, se não esperasse fazer o que ele já fazia antes, que era lucrar com isso. E eis aqui um grande problema em nossos dias. As pessoas estão buscando o Evangelho esperando o quê? Lucro, prosperidade, bens materiais. Irmãos, a vantagem que temos do Evangelho é saber que há um Deus que nos resgatou e cuida de nós todos os dias. Pedro não permite que Simão vá adiante com essa proposta. E aqui nós temos um problema. Porque o Evangelho de hoje traz a mesma proposta que Simão queria colocar. As pessoas estão buscando esse Evangelho atrás do que é que eu vou ganhar. O que é que eu vou lucrar entregando minha vida a Jesus? As pessoas querem vantagens. E aí, é um choque com o tal evangelho da prosperidade. Meu irmão, você já me ouviu falar isso tantas vezes e você deve ter experiência nisso. Que o evangelho é um lugar onde nós perdemos no que diz respeito ao material. Perdemos, porque nós entendemos. Quando Paulo escreve, ele diz, aquele que roubava, não roube mais. E se parasse por aí, maravilha, mudança de vida. A mudança de vida não é parar de roubar. Mas Paulo propõe uma mudança radical. Ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Trabalhe. E mais do que isso, para de roubar, vai trabalhar e o que ganha vai dividir com aqueles que não têm. Oh, que coisa! Isso é um contraste com o que Simão quer aqui. Simão quer ganhar alguma coisa. Simão quer poder impor as mãos sobre pessoas e tornar isso algo de lucro, vantajoso. Irmãos, como é interessante observar que materialmente o Evangelho não nos traz vantagens. Mas, por outro lado, as pessoas olham para nós e não conseguem entender. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não só nos resgatou, mas Ele cuida de nós todo dia. É tão gostoso quando podemos cantar, né? Não temos tido a oportunidade de cantarmos juntos, mas eu amo um pedacinho de uma música, vocês vão lembrar, faz sucesso, quando diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Como é maravilhoso isso, né? Nós estamos seguros, não importa o que aconteça. Não era isso, Simão não tinha esse entendimento. Mas você tem, e eu tenho, o entendimento de que esse evangelho, ele não é lucrativo. Esse evangelho não é de prosperidade. Esse evangelho não é vantajoso no que diz respeito às coisas materiais. Porque tudo que temos vai ficar aqui.
E tudo que Deus nos proporciona é para servir. Irmãos, como é maravilhoso. Eu estava vendo algumas matérias na internet e uma das coisas que eu vi era pessoas dizendo que quando você for fazer o bem a alguém, não precisa selfie, não precisa fotos. Quando você ajuda pessoas, não precisa colocar no Facebook. E uma coisa que eu estava louvando a Deus, eu tirei uma foto e eu vou compartilhar depois nos grupos da igreja, para que você glorifique a Deus juntamente comigo, de como que na virada do mês, tantas pessoas abençoaram a nossa igreja, com tanto mantimento, que o Flávio arrumou tudinho lá atrás e eu tirei uma foto para mostrar para vocês como Deus tem usado a sua vida para abençoar pessoas. E vocês não sabem para quem está indo. Vocês não sabem quem vocês estão alimentando. Vocês não têm foto entregando cesta básica para ninguém. Mas a sua contribuição tem sido uma bênção na vida de outros. Ou seja, num momento de pandemia, onde todo mundo quer estocar, olha que maravilha, o salvo distribui, o salvo divide. Há ou não há um contraste aqui? Nesse momento onde todo mundo quer se preparar para a crise, você não. Você doa. Você sai da sua casa com toda a precaução, vem na igreja e entrega. Enquanto tem gente amedrontado, assustado, trancado em casa, sem nem se mexer, você sai para servir. Ou nós vamos buscar na sua casa. Está entendendo o contraste? De que quando Pedro disciplina esse homem, Pedro sabe o que está fazendo. Pedro está tratando o orgulho desse homem. Pedro está tratando claramente a hipocrisia desse homem. Pedro está tratando claramente a forma como esse homem afrontou o cristianismo. Pedro está tratando claramente como esse homem se torna materialista. E o quarto detalhe nesse texto é que Simão mostra que tinha uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Lembre-se, ele não está preocupado com os outros. Lembre-se, ele não está glorificando a Deus pelo que está acontecendo. Esse homem demonstra que o seu coração nunca se humilhara verdadeiramente. Ele fora tão pecador, miserável antes do batismo, que deveria ter pedido aos apóstolos aqui, à semelhança do filho pródigo, ele deveria dizer para eles que ele queria ser admitido ali como um dos servos. Olha o disparate, irmãos. Quando Simão chega, ele não faz o mesmo pedido que o filho pródigo fez. Assim que ele foi admitido na família, nenhuma posição inferior lhe serviria que não fosse ser já um dos mordomos da casa. Além de receber um poder que o próprio Filipe não tinha. Lembre-se que o texto está falando de Filipe. E aí abre esse parêntese. Filipe, pregador, levando o evangelho aqui a Samaria, não tinha
poder de impor as mãos e fazer o que Pedro e João fizeram. E ele nem se preocupou com isso. Simão já passa na frente de Filipe. Irmãos, nessa caminhada aí no Evangelho, o que eu já vi de pessoas que acham que o Evangelho só lhe é vantajoso se tiver uma posição de destaque. Irmãos, como é triste quando ouvimos relatos de pessoas que hoje estão no mundo das drogas, da prostituição, enterrados numa vida de pecado, longe de Deus, e seus discursos são que já foram isso e aquilo na igreja. Eles festejam mais os cargos que tiveram do que a misericórdia desse Deus tão maravilhoso que conhecemos. Você já conversou com pessoas assim? Que estão na sarjeta do pecado, que abandonaram a fé, que foram tragados por esse mundo, e quando você vai conversar com elas, elas não se colocam na posição humilhados diante do Senhor, não, elas vão dizer, porque quando eu estava na igreja, olha, eu fazia isso, fazia aquilo outro. É posição que interessa, é posição que importa, como esse Simão, ele queria já passar por cima de todo mundo. Se você estiver caminhando comigo, você vai ver que essas pessoas, a maioria delas, vão culpar todos pela situação, menos elas mesmas. Sabe por quê? Porque o orgulho continua imperando naquela vida. E como Simão, não aprenderam a lição que o filho pródigo nos deixa. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai comigo lá para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15 vai falar justamente a história, né, do filho pródigo. Como que Jesus ensina ali. E vocês conhecem a história, né? Conhecem essa parábola. E o Senhor Jesus fala desse filho criado ali com tudo, e o que ele diz para o seu pai: me dá o que é a minha parte, que eu quero ir embora. Tem 2 pontos cruciais aí. Primeiro que aquele jovem, quando ele diz, me dá aí a minha parte, a minha pergunta é, que parte? Que parte? De quem era tudo? Não era do pai? Então, abre um parênteses aí e olha para a nossa vida. De quem é tudo? Não é do pai? Por que muita gente está brigando por posição, por destaque? Muita gente brigando por se colocar acima dos outros. Gente brigando por cargos que aparecem. De quem é tudo? Não é do pai? E segundo, olhando para o texto lá de Lucas 15, é que quando é que um filho tem direito a uma herança ou a sua parte? Esse garotão aqui, nada mais nada menos, está dizendo assim, pai, morre logo. Morre logo e me dá o que é de direito. E aí ele dá um tiro no pé. Sai, gasta tudo, vai para a sarjeta. Agora, se você pegar esse texto e trazer para os nossos dias,
para as pessoas que abandonaram o Evangelho, abandonaram a fé. Eu não estou falando de igreja, estou falando de pessoas que deixaram Jesus, ou melhor, talvez nunca tiveram esse Jesus, e estão vivendo uma vida de pecado, dentro de um evangelho gospel que se adequa a tudo, em que eu não preciso transformar a minha vida, eu não preciso engolir sapo, eu não preciso de nada disso. Deus quer a minha felicidade e eu vou viver bem nesse evangelho light, tranquilo. Essas pessoas, é interessante o que elas fazem, porque quando você vai conversar com elas, elas vão dizer para você: olha, na realidade, me fizeram isso, fizeram aquilo outro. Se você pegar esse texto e trazer para os nossos dias, esse jovem poderia dizer assim: realmente, eu estou nessa vida, foi praga que meu pai jogou em mim, foi praga daquele meu irmão terrível. Alguns vão dizer assim: olha, a palavra tem poder, então me disseram tanta coisa que agora olha como eu estou. Você vai ouvir isso. Agora, vai comigo lá em Lucas 15 e veja o versículo 21, que faz toda a diferença quando se trata de disciplina bíblica. Veja o que diz o versículo 21. Quando o filho ensaia, e quando ele chega, olha o que diz o versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o reconhecimento. Pai, não foi o Senhor que fez nada comigo, não foi o meu irmão, não foi os empregados, não foi os vizinhos, não, Pai, eu pequei. E antes de pecar contra ti, Pai, eu pequei contra o céu. Oh, irmãos, como é difícil ouvirmos isso em nossos dias. Primeiro, que as pessoas não reconhecem o seu pecado, elas têm que ser descobertas pela igreja ou pela comunidade. Já começa por aí. A disciplina, irmãos, visa isso, arrependimento. A disciplina visa arrependimento. Para de mimimi, de coitadinho, quando a igreja tem que tratar e cuidar do corpo, e tratar a ferida, e sarar a ferida. E para isso precisamos reconhecer quando eu peco, quando você peca. Eu não sei se você vai concordar comigo. É capaz que não, mas não tem problema. Mas a coisa mais difícil é encontrarmos em nossos dias pessoas com essa atitude. Como haverá restauração como uma atitude arrogante e uma decisão de sempre culpar os outros? E sabe o que é pior de tudo isso? É que essas pessoas sempre terão plateia. Até porque essa é a proposta que o mundo oferece. O certo está errado e o errado agora é certo. As pessoas, elas estão sempre procurando culpados. E quando se trata do pecado no seio da igreja, infelizmente, não há arrependimento. Jovens estão na igreja mantendo relações sexuais antes do casamento e sabe quando é que o assunto é tratado? Quando aparece uma gravidez. E eu sei que um monte de gente vai descer o maio nesse assunto aí, porque, pastor, mas isso é normal hoje. Não, irmãos, para Deus não é normal. Para a Escritura não é normal.
Se você acha isso normal, reveja a sua fé, meu querido. Volte às Escrituras, veja o que está escrito. Mas as pessoas não têm arrependimento. As pessoas querem fazer como se nada tivesse acontecido. O casamento dos sonhos para enganar todo mundo. Quando o que deveria acontecer era uma atitude de arrependimento. E reconhecer que o seu pecado não é primeiramente contra seus pais, contra a igreja. Não, não. Olha o que o filho pródigo diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Mas o que mais se questiona hoje, ao tratar um problema, um pecado no seio da igreja com uma disciplina bíblica, é que, pelo amor de Deus, olha a dignidade da pessoa. O próprio pecador aqui está dizendo assim: eu não sou digno. E nós não somos. Se não reconhecermos a graça de Cristo, que é o que nos mantém de pé, porque o pecado está aí à nossa porta o tempo inteiro. Mas precisamos ter esse sentimento de humildade. Para de galgar posição. Para de querer ser melhor do que os outros. Deixe Deus te usar onde você está. Porque o orgulho é uma luta constante de cada um de nós, seres humanos. Para de culpar os outros e para de ser plateia para aqueles que estão se vitimizando, sem querer honrar esse nome, o nome de Cristo. E, caminhando aqui para concluirmos, irmãos, esse é o mundo que estão nos propondo. Infelizmente, irmãos, o errado virou certo e o certo virou errado. Mas quando foi que a Igreja de Cristo concordou com o mundo? Nunca. Nós estamos sempre na contramão do mundo. E estando na contramão do mundo, irmãos, que estes 4 detalhes na vida de Simão, que foi duramente confrontado por Pedro, possa nos ensinar alguma coisa hoje de manhã. Possa nos ensinar, meus irmãos, primeiro, não aceite a afronta de quem está no pecado. Não aceite a afronta de quem está no pecado. Para com essa política de boa vizinhança. Não aceite afronta ao cristianismo genuíno. Quando as pessoas estão afrontando esse evangelho, elas estão afrontando o seu Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Aquele que recebeu uma coroa de espinhos no meu e no seu lugar. Aquele que foi furado ao lado no meu e no seu lugar. Aquele que foi cravado naquela cruz no meu e no seu lugar. Não aceite afronta contra esse Cristo, não. Mais uma vez, para com essa política de boa vizinhança. Não aceite a ilusão do evangelho da prosperidade. Não aceite. Essa mensagem que estão pregando por aí, de que o evangelho só é verdadeiro se você prospera, isso não é verdade. A prosperidade não é material. Você pode até ter mudado de vida, ter crescido, ter multiplicado. Amém, glória a Deus por isso. Mas a nossa cidade não é essa. O nosso lugar não é aqui. E o nosso tesouro não é dessa terra. Jesus foi muito claro. Não é aqui que a gente deve ajuntar, não. Não é. O que Deus nos dá é para servir os outros. E por último,
Não permita que a falta de humildade do outro contamine o seu coração. Não permita. Não queira crescer e ser superior. Não, deixa. Deixa. Deus está no controle de todas as coisas. Defenda a fé. Então, encerrando, Pedro não fez de conta que não estava vendo, para que Simão não fosse embora da igreja naquela época. Não. Pedro não aceitou. Assim como eu e você, como servo de Deus, não podemos aceitar o pecado no meio da igreja sem ser tratado. Não é que agora nós não pecamos mais, mas precisa de arrependimento, espírito quebrantado, humildade e aprendermos com o filho pródigo. Não sou digno. Não sou digno. Deixa eu aqui no meu canto. Biblicamente eu estou errado, não sou digno. Biblicamente eu estou em pecado, não sou digno. Ah, irmãos, quando chegarmos a esse patamar, Cristo está às portas e nos levará. Porque eu preciso entender que o meu pecado é contra o Pai, é contra o céu. E que é Ele, Deus, que me diz, confrontado por sua palavra, que eu estou em pecado. E qual deve ser a minha atitude? Tudo aquilo que falamos hoje. Espero que tenhamos caminhado mais um pouco. Espero que não tenha doído tanto, porque nós estamos apanhando muito através da palavra de Deus. E isso é bom. Isso é muito bom. Agora não se esqueça, quanto mais conhecimento, a quem mais é dado, mais é cobrado. E se você aprendeu mais um pouco nesse contexto, com Pedro, João e essa história de Simão o mágico, é para colocarmos em prática. Então levanta a cabeça, respira fundo, se coloque em pé, pronto para defender essa fé, que não é minha, não é sua, mas é do Senhor Jesus e no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Deus abençoe a sua vida, encerrando mais uma escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Ainda vamos caminhar alguns domingos durante esse mês de junho com as lives. Você que é da nossa igreja recebeu aí o vídeo de instrução e de comunicado de como vamos trilhar no mês que vem e daí para frente. Mas creio que estamos caminhando bem. Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Nós vamos orar, encerrando esse tempo, encerrando a nossa escola bíblica. E como sempre fazemos, nós queremos lembrar dos nossos aniversariantes da semana. Louvado seja Deus. Dia 1º, irmão Orlando completou aniversário. Deus abençoe, irmão Orlando, a sua vida. Dia 2, a Esté completou aniversário. Iude também, filho do Plínio e da Márcia, completou aniversário. Deus abençoe a Esté, o Iude. No dia 3, eu completei aniversário pastoral, 14 anos, aqui à frente da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge. E juntamente comigo, o Júnior, filho do Val e da Raquel, completou aniversário. E o Natan, que faz aniversário também, Natan, filho do Eliseu e da Genaína. Eu fiz 14 anos, ele faz 15 de idade. Quando eu cheguei, a minha posse aqui nessa igreja foi no dia do aniversário do Natan, 1 ano ele estava fazendo. Então, se eu fiz 14, que ele estava fazendo, fez 15 anos no dia 3. E no dia 6, ontem, Danilo fez aniversário, filho do Walter, da Ana. Danilo, Deus abençoe a sua vida, parabéns. Fez aniversário ontem, 3 aninhos, se eu não estiver enganado, aniversário do Danilo, ok?
Como disse, eu não consigo ver os comentários, mas se você tem outros nomes que completou aniversário essa semana, ou pessoas que você conhece, nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, vamos colocar diante do Senhor aí os aniversariantes da semana, ok? Vamos falar com Deus nesse momento, oremos juntos. Deus de amor, eu te louvo pela vida dos meus irmãos que ficaram até agora aqui juntos nessa transmissão, e o Senhor, o que eu espero é que o Senhor tenha usado essa palavra nos nossos corações. E nessa oração eu quero apresentar ao Senhor os aniversariantes da semana. Eu quero apresentar ao Senhor a vida do irmão Orlando, que completou mais um aniversário. Eu quero colocar diante do Senhor, nesta manhã, a vida da Esther, a vida do Iude. Eu quero colocar diante do Senhor, nesta manhã, a vida do Júnior, a vida do Natan, a vida do Danilo. Pai, aniversariantes dessa semana que nós colocamos no teu altar. Que o Senhor derrame bênção sobre cada uma dessas vidas. E mais do que isso, aqueles que não tiveram ainda um encontro com o teu filho, que o Senhor dê a oportunidade, que o Senhor toque no coração, que o Senhor quebrante cada coração para a honra e glória do teu nome. Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço nessa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, mais um domingo, Deus abençoe a sua vida. Hoje, 18h30, nós vamos cultuar juntos com a Igreja Batista Bíblica Betel, pastor Paulo Sérgio. Ele teve problema com a internet há 15 dias atrás e não pôde fazer o culto, e aí seria o pastor Adilson. O pastor Adilson então cedeu para que o Paulo Sérgio fizesse, então ele vai aí retomar a escala. Então, para você ter uma ideia, aí já se preparando, nós teremos hoje o pastor Paulo Sérgio, Igreja Batista Bíblica Betel, vamos divulgar depois aí o link. Próximo domingo, dia 14, pastor Adilson Oliveira, Igreja Batista Bíblica em Jardim Adriana. Domingo, dia 21, a nossa igreja, Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge. Domingo, dia 28, igreja em Presidente Dutra, pastor Ivan. E domingo, dia 5 de julho, pastor João Vasconcelos, Igreja Batista em Jardim Cumbica, fecha essa lista e essa escala. Então, encerra-se esse tempo que cultuamos juntamente com outras igrejas. Então, iremos até o dia 5 de julho, pastor João Vasconcelos. E aí, no dia 12 de julho em diante, nós já vamos entrar no sistema da nossa igreja, os cultos aqui presencial, seguindo todos os critérios que você recebeu na sua casa. A única diferença daquele vídeo é que, ao invés de começarmos no dia 5 de julho, vamos começar presencial 14 de julho, ok? Se mudar alguma coisa, vocês serão informados e nada que não possa ser modificado, ok? Estamos aí caminhando lentamente, tranquilamente. Coloque o seu coração nos pés do Senhor, em paz, que Deus continua no controle de todas as coisas, ok? Irmãos, Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Um bom domingo, um grande abraço.